Hoje nós começamos uma nova série de mensagens, terminamos a nossa série passada, a jornada de devoção, celebrando a Páscoa. Celebramos a Páscoa de portas fechadas, mas ela foi significativa, tenho certeza que ela trouxe ao nosso coração esperança, trouxe ao nosso coração renovo, e quero mais uma vez desafiar a igreja para que possamos juntos nos próximas semanas também vivermos os propósitos de Deus para as nossas vidas. Tenho observado o movimento também das outras igrejas, tenho visto como alguns outros líderes têm tratado esses dias, esse tempo que estamos vivendo. E tenho visto também uma preocupação muito grande em trazer palavras de conforto, trazer palavras de esperança, trazer palavras que tirem do nosso coração a ansiedade, a angústia e o medo. Mas também tenho pensado muito em nós como igreja, qual tem sido o nosso senso de comunidade. E uma das coisas que eu creio que mais está afetando a nós nesse tempo é também esse senso de comunidade. Será que ao terminarmos esse tempo que estamos vivendo, nós ainda teremos a mesma necessidade de sermos igreja? Ou será que diante de todo o caos, nós estamos sabendo enfrentá-lo como igreja? Eu tenho visto muito o movimento de cada um de nós, como profissionais, como pais, como filhos, como nós estamos enfrentando toda essa nova dinâmica, o ficar em casa, o evitar o contato com outras pessoas. Eu vejo esse cuidado, eu vejo esse zelo, mas eu penso também, e como igreja? Como igreja, será que nós estamos sabendo viver este momento? Apesar de nós não podermos estar nos reunindo, nós ainda somos a igreja de Cristo, nós ainda somos discípulos de Jesus e precisamos entender como igreja a enfrentar esse tempo. Por isso escolhi essa série. Igreja, na verdade, necessária. Queremos ser uma igreja necessária, uma igreja que enfrente o caos, uma igreja que traga respostas, uma igreja que traga caminhos, uma igreja que reflita Jesus Cristo em momentos como esse, e que após passarmos por estes momentos, após passarmos por essas dinâmicas de dificuldade, nós ainda possamos ser uma igreja viva, uma igreja atuante. Na minha devocional que fiz na quarta-feira, uma das palavras que eu trouxe foi que creio que sim, que algumas igrejas desaparecerão após esse tempo. Algumas igrejas não conseguirão sobreviver a esse tempo que estamos vivendo de pandemia, assim como algumas empresas, alguns negócios. Também creio que Deus está nos mostrando, está refinando a sua igreja, está, de alguma maneira, também propondo que este tempo de angústia seja para nós um tempo de uma oportunidade de mudança, uma oportunidade de repensarmos o que somos como igreja de Jesus, uma oportunidade de abandonarmos velhos hábitos, costumes antigos, e começar a viver de volta o primeiro amor. E para esta série, creio que o texto mais indicado, e é esse o texto que nós vamos estudar durante as próximas semanas, é um texto onde Jesus traz as suas últimas mensagens, as suas últimas exortações à igreja. Não falo das suas exortações que são contidas nos evangelhos. Não, falo das últimas exortações que Jesus traz à igreja, mas agora reveladas pelo livro de Apocalipse. Sim, queridos, nós vamos revisitar o livro de Apocalipse. Não quero aqui dizer que o que nós estamos vivendo é o fim dos tempos. Não,
mas também entendo que o livro de Apocalipse é um livro que traz revelações de quem Jesus é, revelações daquilo que nós precisamos ser como igreja. E nós temos um texto rico, a partir do 2º capítulo de Apocalipse, onde Jesus se revela ao apóstolo João. Jesus se mostra não mais agora como aquele servo sofredor, como o cordeiro que morreu numa cruz, mas se mostra, ele se revela de maneira suprema, gloriosa, através da sua ressurreição. E esta visão renova o coração de João, a ponto de João então poder compartilhar conosco esta revelação. As cartas às 7 igrejas, elas contêm a revelação de que Jesus deseja para a igreja dele hoje. Quando Jesus decide mandar escrever essas cartas às 7 igrejas, nós precisamos entender que esse número, ele fala de ser completo, ou seja, que Jesus quer falar com toda a igreja. E será muito difícil para nós, igrejas, enfrentarmos tudo o que está acontecendo sem nós não nos voltarmos novamente para essas cartas, para podermos renovar a nossa própria visão de Jesus. Jesus agora, nessas cartas, se mostra como um Deus soberano, um Deus revestido de autoridade, de supremacia absoluta, poderio infinito, excelso, magnífico, majestoso, digno de respeito, de veneração, de sublime beleza. Nós temos olhado ao nosso redor e temos buscado a quem possamos entregar a nossa esperança, a quem podemos entregar a nossa confiança. Essa semana que passou, trocou-se o ministro da saúde, muitos olhavam para esse ministro e colocavam nele a sua confiança. Outros já não tinham essa mesma confiança, por isso ele foi, de uma maneira, substituído. E começa a se olhar para esse novo ministro, e será que podemos confiar nele? Será que ele será capaz, junto com o presidente e os governadores, a trazer as diretrizes necessárias para que, como país, possamos atravessar essas dificuldades? Assim também nós, como igreja, nós precisamos olhar para aquele que tem autoridade total sobre nós. Quando estamos no momento de passando por dificuldades, onde queremos ver o que somos como igreja, nós precisamos voltar os nossos corações para aquele que é o cabeça da igreja, para aquele que é o nosso Senhor, aquele que é soberano sobre as nossas vidas, majestoso, digno de respeito. E essa espiritualidade, essa busca, essa intencionalidade é uma experiência que não pode ser individual, não é algo que eu faço sozinho, nós precisamos fazer isso como igreja. Interessante que Jesus, ele já está vivendo uma dinâmica nova, ele não está mais entre nós, mas ele se revela novamente ao apóstolo João, e ele traz uma mensagem não para um coração angustiado de João. João também, quando escreve o livro de Apocalipse, João está vivendo um momento de extrema aflição e sofrimento. Ele está preso, exilado numa ilha, condenado à prisão perpétua. Em toda a sua angústia, com certeza ele clamava ao seu Deus, clamava por misericórdia. E ele de alguma maneira, beneficiado por essa revelação, mas essa revelação não vem para atender os pedidos do seu coração. A revelação vem para trazer uma mensagem para a igreja. O que isso me ensina? Que toda vez que nós buscamos a Deus, nós precisamos estar prontos para ouvir o que Ele tem a nos falar, mas o que Ele tem a nos falar não é uma mensagem muitas vezes individualizada, uma mensagem que fala somente a mim, mas é uma mensagem que fala a toda a igreja. E nós precisamos aprender a viver esses dias com esse senso de comunidade. Precisamos aprender a olhar essas cartas como somos hoje. Será que como igreja nós estamos vivendo de maneira que o Senhor deseja? Essa revelação de Jesus Cristo, então, ela tem um propósito de criar em nós esses laços de comunidade.
Se queremos enfrentar o caos, se queremos enfrentar todas as dificuldades que estão sendo apresentadas, nós não vamos conseguir fazer isso apenas com emoção e intuição. Se queremos ser uma igreja de verdade, nesses dias, uma igreja necessária, nós precisamos enfrentar com poder e verdade. E só há poder e verdade em Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Qualquer outra arma será inútil. Queridos, estamos vivendo um momento tão crucial em que, ao terminarmos essa crise, há um consenso que o mundo não será mais o mesmo. O mundo está se moldando, o mundo está se tornando mais globalizado. As vozes que defendem um governo global cada vez se tornam mais fortes. As vozes que exigem um comando central começam a se tornar vozes que devem ser ouvidas. E nós precisamos entender que estamos caminhando para momentos cruciais. A igreja de Jesus precisa ser uma contracultura que traga de verdade a luz de Jesus, que traga uma mensagem de fé, de esperança e de amor para tempos como esse e para os novos tempos que virão. Essas 7 cartas, as 7 igrejas, elas são muito importantes nesse momento. Quando elas foram escritas, era mais ou menos o ano 90, 100 depois de Cristo. Jesus Cristo já havia ressuscitado. 30 anos depois, a igreja que se mostra a partir das cidades de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, são igrejas que estão mais parecidas com seu contexto geográfico, com a sua economia local, do que com o próprio Jesus. Passaram-se apenas 30 anos da morte de Cristo e essas igrejas elas estão mais parecidas com o seu mundo ao redor do que com o próprio Jesus, o Senhor da igreja. Interessante que essas 7 cartas, elas também trazem menções particulares da cultura local, da política, da geografia, da economia dessas cidades. Isso mostra que nós, como igreja hoje, precisamos estar muito atentos à nossa geografia, à nossa economia, à nossa política, porque todas essas coisas, elas têm um poder também sobre a igreja, e elas podem nos influenciar de tal maneira que nós começamos a absorver essa influência e nos tornarmos mais parecidos com o nosso ambiente ao redor do que com o próprio Jesus. Há uma declaração que Jesus traz nos evangelhos quando ele mostra aos seus discípulos que a igreja deve ser o sal da terra e a luz do mundo. Tenho pensado muito como nós, Primeira Igreja Batista de Campinas, como podemos continuar sendo sal da terra e luz do mundo num momento tão difícil como esse. Um momento que somos tentados a nos manter em casa, tentados a nos manter protegidos. Mas também é momento de, muitas vezes, mostrarmos o nosso amor, o nosso zelo, o nosso empenho pelo Evangelho. Mas para renovarmos a nossa visão, nós precisamos ter essa visão renovada de Jesus. O problema que nós estamos vivendo não são problemas eclesiológicos e problemas de igreja. Na verdade, o nosso problema é cristológico, porque nós começamos a perder a visão de quem é Jesus. E nós começamos a olhar mais para as coisas ao nosso redor. Uma igreja que tem uma imagem desfigurada de Jesus, ela vai ter uma missão desfigurada. Por isso, quando João vê quem é Jesus, a sua visão, ela se renova. João, ele se enche de júbilo, porque agora ele vê esse Jesus transfigurado, um Jesus pleno, glorioso, majestoso. E eu quero começar lendo a primeira carta, a carta de Éfeso. Nessas cartas nós vamos ver
o desejo que Jesus tem de ver a sua igreja de maneira plena, completa, com marcas que precisam ser vistas, experimentadas e praticadas em seus dias. Assim como no primeiro século, Jesus se revela ao apóstolo João e mostra a partir dessas cartas como a igreja local deveria viver. Nós precisamos olhar para essas cartas hoje e trazer essas marcas para os nossos dias. Assim como naqueles dias, os dias de João eram maus, eram de perseguição, de angústia. Existia um império romano que estava fortemente perseguindo os cristãos. Era muito difícil para aqueles que se diziam cristãos fazerem negócios, pois eles eram impedidos muitas vezes, eram condenados, eram rechaçados. Nós estamos vivendo momentos também de bastante dificuldade, de caos, mas também podemos trazer essas marcas para os nossos dias. E Apocalipse capítulo 2, nós vamos ver a primeira carta escrita a essa primeira igreja, a igreja de Éfeso. Abra sua Bíblia então em Apocalipse capítulo 2. Do versículo 1 ao versículo 7 nós temos essa carta escrita por João, ditada pelo próprio Cristo. Essa carta de Éfeso é uma carta conhecida por ser uma carta destinada a uma igreja que parou de amar. Vamos ler juntos como Jesus traz então essa revelação à igreja, dizendo assim, versículo 1, capítulo 2 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras e seu trabalho árduo e sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa ao seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Como eu disse, essas cartas que Jesus apresenta a cada igreja são cartas com bastante detalhes particulares. São detalhes que mostram a realidade daquela igreja e da cidade onde ela está inserida. Quando nós lemos essa carta destinada à igreja de Éfeso, nós precisamos também entender a própria cidade. A cidade de Éfeso era uma das 4 mais importantes cidades do Império Romano. Das cidades que estavam na Ásia Menor, que hoje compõem ali a região da Turquia, Éfeso era como se fosse a porta de entrada. Era a partir de Éfeso que as mercadorias chegavam e partiam da Ásia. Em Éfeso havia um grande porto, um porto muito importante, que concentrava todo o comércio e o negócio da região. Éfeso era uma cidade portuária extremamente importante. Era considerada como uma metrópole na região da Ásia. Ela possuía naquela época aproximadamente 250 mil habitantes. Foi uma cidade histórica também para o movimento de expansão do Evangelho. A própria cidade de Éfeso é uma das cidades que foram visitadas pelo apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. É sabido que a igreja em Éfeso ela começou com a ajuda de Apolo. Apolo, um convertido, que ouve o Evangelho, começa a entender esse evangelho, começa a pregar o evangelho na cidade.
Ele é depois auxiliado por um casal também conhecido do Novo Testamento, por Priscila e Áquila. Esse movimento cresce, a igreja começa a se fortalecer, a ponto de Paulo parar por 3 anos em Éfeso. Por 3 anos, o texto de Atos capítulo 20, inclusive, vai descrever quando Paulo diz que ele passou 3 anos em Éfeso, auxiliando o desenvolvimento desta igreja, o fortalecimento dessa igreja. Ao final desses 3 anos, Paulo ele deixa Timóteo, e Timóteo se torna pastor dessa igreja, ou seja, a própria igreja de Éfeso é uma igreja extremamente importante, uma igreja histórica, uma igreja que foi pastoreada por homens de grande repercussão na antiguidade, como o próprio Paulo, Timóteo, Apolo, Priscila e Áquila. É uma igreja de muita tradição. Interessante que quando as cartas são escritas, se escolhe em primeiro lugar escrever uma carta à igreja de Éfeso. Por quê? Porque até geograficamente é a primeira igreja que se encontra naquela região. É como hoje nós somos a primeira igreja batista de Campinas, ali na Ásia Menor, Éfeso era a primeira igreja cristã da Ásia, era a porta de entrada, assim como as mercadorias, os negócios entravam na Ásia a partir de Éfeso. Em Éfeso o evangelho também entra e se expande por toda a Ásia. Então, naturalmente, qualquer pessoa que quisesse acessar e chegar em qualquer outra cidade, como Pérgamo, Esmirna, Tiatira, precisava primeiro passar por Éfeso. Éfeso também é uma cidade caracterizada por ser também ali local onde existia um templo dedicado a uma deusa grega, chamada Ártemis, que os romanos então vão chamar de Diana, a deusa da fertilidade. Era um dos maiores templos da antiguidade, a ponto de ser chamado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O templo à deusa Diana era um templo que tinha pelo menos 4 vezes maior do que o próprio Partenon, que muitos de nós até temos na nossa memória quando pensamos em Atenas. O templo à deusa Diana era pelo menos 4 vezes maior, todo feito em mármore. Ali havia, por ser a deusa da fertilidade, havia ali sacerdotes e sacerdotisas, homens e mulheres, que se dedicavam à deusa Diana. E se dedicavam-se a elas através da prostituição, através de serviços sexuais. Lendo alguns comentários, nesse templo existia também um meteorito que caiu ali naquela região no passado, e esse meteorito ele foi trazido para dentro do templo, e ele se tornou aquele meteorito ali, aquela forma ainda sem muita identidade, ela se tornou a pedra que identificava a própria deusa, como sendo a deusa que desceu do céu, e as suas formas mais volumosas eram ali então identificadas como seios da deusa, por isso a sua fertilidade, por isso ali ela era a fonte da vida, e essa pedra, ela estava ali dentro do templo, ela era adorada como a deusa vinda do céu. Todo esse panorama histórico, ele é importante, pois quando Jesus traz as suas palavras para a igreja de Éfeso, ele vai trazer também esse panorama, esse fundo histórico. Assim, então, Éfeso é a igreja mãe, é a primeira igreja ali da região. Era uma igreja orgulhosa, era uma igreja que vigiava as outras igrejas, pois ela foi a primeira, foi a partir dela que Paulo expandiu o evangelho em toda a Ásia. Era uma igreja que se orgulhava da sua história. E agora nós vamos ver que como Jesus se apresenta a esta igreja. Toda a carta que Jesus escreve a estas igrejas, ela possui destinatário, ela possui uma fórmula em que o mensageiro mostra-se o seu caráter. Então há uma mensagem profética de quem é Jesus. Apresenta nessas cartas os seus pontos, o ponto forte da igreja, apresenta o ponto fraco da igreja, mas também apresenta uma solução para que essa igreja volte-se para poder
poder resolver o seu maior problema, há um chamado para ouvir, e ao final sempre há um desafio ao vencedor. E a carta de Éfeso, ela tem as suas características interessantes, dizendo o seguinte, então lá o versículo 1 diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. O que Jesus está querendo dizer com isso? Existe aqui algo, uma informação que nós precisamos entender. Existia uma moeda romana que era muito usada nos negócios. E nessa moeda romana existia ali a figura do que seria um imperador. E na mão desse imperador existiam ali as 7 estrelas, que seriam assim o poderio que esse imperador tinha sobre o mundo todo. E o que Jesus está mostrando? Ele está se revelando o seu caráter à igreja. E ele está dizendo o que para a igreja? Que aquele que tem as 7 estrelas em sua mão não é um imperador romano. Aquele que tem as 7 estrelas sobre a sua mão é o próprio Cristo. É ele que tem todo o poder, toda a majestade, toda a supremacia sobre todos. E a igreja precisa se voltar para esse Deus. E ele ainda diz assim, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Se você ler o capítulo 1 de Apocalipse, nós vamos ver ali também essa revelação mais descrita de quem é Jesus. E ele, ao dizer que ele anda entre os 7 candelabros de ouro, que se representam as 7 igrejas, ele está dizendo, quem vigia as 7 igrejas, quem vigia as igrejas, sou eu, não são vocês. A igreja de Éfeso, ela tinha esse costume de ser, ela imaginava ser ali a serva de Cristo que vigiava as outras igrejas, que estava ali de alguma maneira supervisionando. E o que Jesus está mostrando para a igreja de Éfeso, não são vocês que vigiam a igreja. Quem vigia a igreja sou eu. Eu ando entre as igrejas, eu as conheço. Eu conheço as obras de cada uma delas. Queridos, para os nossos dias hoje, nós precisamos entender também que Jesus continua entre nós. Ele continua vigiando a sua igreja. Ele continua olhando para as nossas ações, para as nossas práticas. Ele sabe aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós não estamos fazendo. Ele sabe as coisas que nós estamos fazendo bem e as coisas que nós estamos deixando de fazer. E nós precisamos aprender a nos voltarmos para esse Jesus que conhece a sua igreja, que ama, mas que também deseja que ela seja cada dia mais uma cópia fiel do próprio Cristo. E ele diz, o texto continua dizendo, conheço as suas obras, eu conheço o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Aqui Jesus destaca o trabalho árduo da igreja de Éfeso. Era uma igreja trabalhadora, era uma igreja que se esforçava no trabalho. Era uma igreja que não tolerava os falsos mestres. Era uma igreja que perseverava. Era uma igreja paciente, mesmo no tempo difícil, ela se mantinha resiliente. E Jesus elogia essa devoção, a esse zelo que a igreja tinha, quando ele diz lá, sei que você não pode tolerar os homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Descobriu que eles eram impostores. Qual era a qualidade da igreja de Éfeso? Éfeso tinha a qualidade de ser uma igreja que zelava pela doutrina. Questionava até mesmo aqueles homens que naquele momento, que quando chegavam à igreja, se apresentavam com títulos de apóstolos. A igreja muito zelosa, ela não tolerava homens que se julgavam apóstolos sem ter a autoridade apostólica. A igreja ela era sempre muito zelosa em manter a doutrina mais pura possível. De fato, foi uma igreja que foi muito discipulada pelo próprio apóstolo Paulo, depois por Timóteo. Era uma igreja que tinha uma base doutrinária extremamente forte e que defendia essa doutrina com unhas e dentes, perseverava. Por isso Jesus elogia o seu zelo. Mas essa igreja possui um defeito. Jesus diz assim, vocês
abandonaram. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Ou seja, Éfeso era uma igreja que não tinha mais a mesma paixão, a mesma empolgação do início da vida cristã. O que Jesus está querendo dizer quando ele diz: vocês abandonaram o primeiro amor? Você já deve ter se apaixonado alguma vez. Eu já me apaixonei. Eu já fui um homem apaixonado. Quando somos pessoas apaixonadas, nós somos pessoas que vivemos diante das circunstâncias com uma força, com uma paixão, um amor tão grande que nós não vemos obstáculos. Eu lembro quando namorava a Dani, eu só podia encontrar com ela uma vez por semana, e ela morava em Interlagos, na zona sul de São Paulo. Eu morava mais próximo ao aeroporto de Congonhas. Interlagos é extremo da zona sul, e eu queria vê-la pelo menos um dia na semana, e eu voltava do trabalho, eu tomava um banho, pegava o meu carro, ia até o extremo da zona sul, demorava quase às vezes 1 hora, 50 minutos para chegar até ela. Poder encontrá-la com ela, tomávamos um lanche juntos, e demorava ali mais uns 40 minutos, depois já tinha que voltar para casa e enfrentar mais 1 hora de trânsito. Mas eu fazia isso porque eu era apaixonado por ela. As dificuldades, eu as enfrentava com paixão, porque eu tinha um alvo, eu estava encantado. E o que a Bíblia fala agora, que Jesus está declarando que a igreja de Éfeso não é uma igreja mais apaixonada por Jesus. Não é uma igreja que manteve aquele primeiro amor, que fazia de tudo, que enfrentava as dificuldades. Era uma igreja que não tinha mais a mesma paixão e empolgação. Ela não tinha mais aquele amor caloroso. E quando a gente fala de amor, amor sempre são voltado para as pessoas. Não existe amor que não possa ser dirigido a não ser para Deus e para as pessoas. E o que Jesus está dizendo da igreja de Éfeso é assim: vocês amam mais a minha doutrina do que a mim mesmo. Vocês amam mais a minha doutrina do que as próprias pessoas. Vocês estão tão orgulhosos de terem tanto conhecimento, de serem tão zelosos na minha doutrina, mas que vocês se esfriaram. E vocês são hoje frios com as pessoas ao seu redor. Vocês são frios comigo, vocês são apáticos. E aí Jesus diz o seguinte: lembre-se de onde você caiu. O que Jesus quer dizer para a igreja? Que é preciso voltar na nossa história e olharmos aonde foi que nós deixamos o primeiro amor. Onde nós abandonamos esse primeiro amor. Eu às vezes converso com algumas pessoas e eu pergunto para elas assim: mas o que foi que fez você se desanimar, ficar apático, não querer mais vir na igreja, não querer mais ser um discípulo de Jesus? E é comum a gente ouvir respostas como: o meu amor pela igreja se foi depois que o pastor fulano de tal saiu. Deixei de ser uma pessoa apaixonada pelas coisas de Deus quando um pastor que chegou mudou as coisas na igreja, cortou o ministério tal. Um líder que eu gostava muito foi tirado. Deixei de amar as coisas da igreja quando a igreja que eu frequentava parou de fazer tal coisa. O que essas respostas elas refletem? Elas refletem que o encantamento dessas pessoas nunca foi por Jesus, mas foi pelas coisas da igreja.
Quando nós somos encantados, apaixonados, nós amamos as coisas da igreja, nós temos o perigo de quando essas coisas mudarem, nós perdemos o amor. Porque uma coisa que não muda na igreja quem é o Senhor da igreja, é Jesus. E muitas vezes o que nós estamos fazendo? Nós estamos olhando para as coisas da igreja e nós amamos as coisas da igreja. Num momento como esse que nós estamos vivendo, inclusive que nós não podemos participar dos movimentos que a igreja propunha anteriormente, nós podemos também hoje perder esse primeiro amor, porque agora não tenho mais a reunião que eu tinha de oração, eu não posso mais ver os meus irmãos. E nós não podemos deixar que isso contamine o nosso encantamento por Jesus. Nós precisamos continuar mantendo o nosso coração conectados com Jesus Cristo. Por isso que Jesus, quando ele fala com a igreja de Éfeso, ele diz: lembre-se de onde você caiu. Nós precisamos visitar a nossa história. Em que momento da nossa história aconteceu algo que fez com que a minha paixão se esfriasse? E não só isso, ele não só pede essa reflexão sobre a história, mas ele também diz: arrependa-se. Arrependa-se. E pratique as obras que praticava no princípio. Ele diz: se nós não nos arrependermos, virei a você e tirarei seu candelabro do seu lugar. Olha, aqui Jesus está aqui dizendo uma palavra extremamente forte. Ele diz assim: se vocês não revisitarem a sua história, não olharem aonde vocês caíram, eu vou voltar e vou tirar vocês da história. Eu vou tirar o candelabro de vocês. Eu vou apagar essa igreja. Nós estamos hoje vivendo 2020 anos depois dessas palavras escritas. E nós sabemos que a igreja de Éfeso é uma igreja que não existe mais. É uma igreja que foi apagada. É interessante, porque eu também disse na descrição da igreja, da cidade, que Éfeso era uma cidade portuária. Quem hoje tem a oportunidade de conhecer as ruínas da cidade de Éfeso, vai observar que a cidade de Éfeso não está tão próxima do litoral, mas ela já foi uma cidade litorânea. Naquele mesmo momento, já existia um processo de assoreamento do porto de Éfeso. Já estava existindo ali um assoreamento do porto que inviabilizaria a cidade no futuro. O próprio Império Romano tentou, através de alguns meios de engenharia, fazer com que o porto pudesse sobreviver. Mas, com os séculos, aquele porto hoje não existe mais. Foi assoreado, foi soterrado. E assim também a igreja. Uma igreja que perde o seu amor por Jesus, uma igreja que se concentra mais na sua doutrina, na sua ortodoxia, e uma igreja que não mais olha para quem é Jesus, é uma igreja que vai sendo assoreada, vai sendo uma igreja que vai inviabilizando-se como igreja. O fato é que Jesus está dizendo a esta igreja que ela precisa voltar a se apaixonar por Jesus. Eu olho hoje para muitos de nós, como igreja, primeira igreja, e eu já falei isso, e eu vou repetir aqui de novo. Vejo muitas vezes um orgulho na nossa igreja, da nossa história, que tem o seu lugar, mas nós não podemos somente sermos orgulhosos da nossa história, sermos somente uma igreja histórica, uma igreja zelosa na sua doutrina, que tem sido, se nós estamos aqui hoje como a primeira igreja batista de Campinas, nós ainda somos uma igreja
que conserva a doutrina com seriedade, com perseverança. Mas nós temos um perigo de nos encantarmos tanto pela nossa própria história, de nós perdermos o primeiro amor, que nunca deve ser por ninguém mais a não ser por Deus e ao próximo. Quando perguntam para Jesus qual é o mandamento principal, Jesus responde imediatamente: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e ao próximo como a si mesmo. O que tem encantado o seu coração nos dias de hoje? Eu vejo muitos desencantados, porque o seu encanto estava no seu negócio, o seu encanto estava nas obras das suas mãos, o seu encanto estava sobre as coisas que ele podia fazer e não pode mais por causa da quarentena. Mas quando nós somos encantados, nós colocamos todo o nosso amor em Jesus. Não importa as circunstâncias, não importa a angústia, não importa os sinais de crise. Nós enfrentamos tudo isso com paixão, com alegria. Porque no verdadeiro amor não existe medo. E ele diz: aquele que tem ouvidos, ouça. O que Jesus quer dizer? Aquele que tem ouvidos, obedeça. Ao vencedor, o que Jesus quer dizer ao vencedor? Para vencer é preciso perseverança. Para vencer é preciso disciplina. Para vencer é preciso resiliência. Para vencer é preciso luta. É preciso conquistar. Ou seja, o que Jesus está dizendo para a igreja é que nós precisamos continuar lutando, sendo perseverantes. Precisamos continuar tendo a nossa disciplina. E se nós, assim, vencermos e retornarmos ao primeiro amor, Jesus tem uma promessa para essa igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Sabe como aqueles cidadãos de Éfeso chamavam o templo da deusa Diana? Eles chamavam o templo da deusa Diana do paraíso na terra. Eles consideravam aquele lugar o paraíso na terra. E a igreja em Éfeso estava começando também a olhar para a sua cidade como sendo o seu paraíso na terra. O que está acontecendo conosco é que muitos de nós estamos angustiados, estamos frustrados, estamos até enraivecidos, porque está sendo tirado de nós o paraíso na terra. Muitos de nós estávamos satisfeitos, felizes, apesar das crises, das dificuldades. As coisas estavam caminhando. Mas tudo indica que não vai mais ser assim. Mas o que Jesus quer mostrar para a igreja é que o paraíso não é aqui, meus queridos. O paraíso é onde está a árvore da vida. Há alguns comentaristas que chegam a dizer que, olhando de cima, o próprio templo da deusa Diana era um templo que se assemelhava a uma árvore. Pois ali era o centro da devoção, da fertilidade, da vida. E o que Jesus está falando é que a fonte da vida não é aqui. A fonte da vida é com Deus. É o nosso paraíso. Ele será encontrado quando nós, de fato, tivermos esse reencontro com a árvore da vida. E esse reencontro da árvore é um reencontro na cruz. A árvore da vida, hoje, é a cruz de Jesus. A árvore da vida, minha e sua,
capaz de trazer a nós o paraíso de Deus, é quando nós nos negamos a nós mesmos, pegamos essa cruz e seguimos quem é Jesus. O que te encanta hoje? O que você não pode estar mais fazendo, que está te deixando hoje angustiado? O que para você é um paraíso aqui na terra e você talvez está frustrado porque não pode mais desfrutar desse paraíso? A primeira marca de uma igreja necessária para os nossos dias é uma igreja que ama sem parar. Uma igreja que ama sem parar a Jesus. É uma igreja que ama sem parar as pessoas que estão ao nosso redor. Porque uma igreja que para de amar é uma igreja que parou de ser igreja. Diante do caos, nós somos tentados a amar mais a nós mesmos, a olhar para a nossa própria sobrevivência, a olhar mais para as minhas próprias necessidades. Mas quando nós amamos a nós mesmos, focamos em nós mesmos, nós estamos sufocando o amor de Deus. E o amor morre. E perdemos esse amor. Onde está hoje a nossa comunidade? Onde estão as pessoas que nós deveríamos amar? Gênesis capítulo 4 tem um episódio de Caim e Abel. Quando Caim apresenta a sua oferta, ele já matou o seu irmão. Eu vou repetir. Na verdade, eles já apresentaram as suas ofertas. E Deus não recebeu a oferta de Caim. Caim então vai e mata Abel. E depois Deus procura Caim. E no versículo 9, Deus faz uma pergunta: onde está o seu irmão? E Caim responde, sem pensar: não sei, sou eu responsável por meu irmão? Esta é a pergunta que Jesus faz a toda igreja hoje. Onde está o seu irmão? E a igreja que perde o seu primeiro amor é uma igreja que vai responder: não sei, não sei. Que sejamos uma igreja que revisite a sua história, que resgate o amor por Deus e pelas pessoas, que possamos ser uma igreja ainda necessária nos nossos dias, uma igreja que ama sem parar, uma igreja que sabe aonde estão os seus irmãos, onde estão as suas irmãs, uma igreja que conhece as necessidades das pessoas que estão ao seu redor, uma igreja fiel na doutrina, mas que não deixa de amar e que ama sem parar. Nós vamos cantar uma canção. E essa canção nós queremos transformá-la numa oração. Uma oração para essa semana. Numa oração em que possamos revisitar na nossa própria história, a minha própria vida, e talvez olhar e perceber aonde foi que eu perdi o primeiro amor. Onde eu me frustrei com alguma coisa da igreja, quando na verdade eu precisava estar o tempo todo amando somente a Jesus e não as coisas da igreja. Por isso quero convidar você a cantarmos juntos essa canção, em nome de Jesus. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero
conceitos, valores eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Essa é a oração que eu quero que vocês façam hoje. Que vocês olhem para suas próprias histórias. Nós temos membros da nossa igreja muito antigos. Nós temos alguns que têm mais tempo de igreja do que eu tenho de idade. E há um perigo muito grande de, num momento como esse que vivemos de caos, nós estamos enfrentando esse momento sem nos atentar ao primeiro amor. O que Deus deseja de nós é que nós o amemos de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Onde está o seu irmão hoje? Meu desafio a você essa semana é que você faça ligações para que a sua voz seja ouvida e a voz de com quem você fala seja ouvida por você. Somos irmãos e irmãs em Cristo. E talvez nós não estamos entendendo quais são as dificuldades de cada um. Hoje eu vi também alguém falando assim que nós não estamos no mesmo barco, como muitos têm falado. Alguns têm barcos maiores, têm iates, têm transatlânticos, outros têm botes salva-vidas e outros nem isso têm. E Jesus está perguntando: onde está o seu irmão? Que adianta o seu orgulho? Que adianta você se declarar um crente em Cristo Jesus e não saber aonde está o seu irmão? Por isso, arrependa-se e volte-se. Procure onde você caiu e volte ao primeiro amor em Jesus.